Boa tarde, igreja. A paz, e a graça. Somos felizes por estarmos aqui, né? Eu gosto sempre de lembrar isso, porque a igreja, ela é um alicerce para nossas vidas, né? Então, somos gratos a Deus pela igreja existir, né? E por nós estarmos aqui. Então, estamos felizes por isso e por ter recebido hoje, de uma maneira muito especial, tantas coisas boas, né? Coisas que nos edificam. E como os pregadores que me anteciparam, né, muitos deles já comentaram, que tudo que nós aprendemos aqui tem um fundamento muito bacana para que nós possamos usar lá fora, né? Nós precisamos estar preparados para as coisas que podem acontecer nas nossas vidas lá fora, que não dá tempo, né, você se preparar. Hoje o meu tema é uma palavrinha que permeia o mundo de uma maneira geral, que se chama medo, né? Eu descobri nesses últimos tempos que o medo é uma arma muito forte na mão do inimigo. É muito forte, né? E, por exemplo, o medo ele paralisa o ser humano, né? Veja aí a estratégia das pessoas. Eu dizia nesses últimos tempos, que eu dizia assim, olha, seria tão fácil nos momentos que nós estamos vivendo de uma doença A, B ou C, as pessoas trabalharem com a gente, aquelas pessoas que têm aquela capacidade, aquele poder, né, na administração pública de uma maneira geral, ensinar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Né, eu disse até uma sugestão, que eu disse assim, olha, se as pessoas quisessem o nosso bem-estar mesmo, eles colocariam pias no meio da rua. Um projeto difícil? É, Pedro, você é engenheiro. Pedro sabe que não é, por quê? Porque os tubos da nossa água que chegam em nossas casas, eles passam no meio da rua. É só abrir e colocar uma pia lá e tornar isso acessível a toda a comunidade. E, com isso, você diminuiria assim, assustadoramente qualquer doença. Tá certo? Mas essa proposta ela não é viável. Por quê? Porque essa é uma das propostas que liberta o povo. Liberta, lhe dá qualidade de vida. Qualidade de vida é liberdade. Né? Então, por que eu vou fazer isso? Eu vou dizer para as pessoas que elas tenham medo, que essa doença ela mata. E eu também digo para as pessoas, todas as doenças matam. Desde a hora que você nasce, já existe esse item nas nossas vidas. Só que ela não é do seu controle. É do controle de Deus. Mas é melhor que você se preocupe com algo que você não tem controle sobre ele. Porque ele vai lhe paralisar. Lavar as mãos na coisa tão simples, básico. Mas vamos introduzir algo mais difícil. Vamos colocar álcool para as pessoas passarem nas mãos. E ninguém questiona. O que esse álcool pode trazer de malefícios para a saúde das pessoas? Ninguém questiona isso. Né? Então, você vê a correria das pessoas para fazerem algo sem você nem pensar se essa seria a melhor opção. E a coisa entrou de uma maneira tão perversa na vida das pessoas, que as pessoas perderam o hábito de lavar as mãos. Vocês já observaram isso? Ontem eu tive contato com uma menina que só enquanto eu estava com ela, ela passou álcool 10 vezes nas mãos. Uma questão de 15 a 20 minutos. Ela pegava no papel, passava álcool na mão. Ela se levantava, passava. Aí eu disse, que é isso? Ela disse, Meiralice, é impressionante. Eu trouxe um tubinho de casa com álcool e já sequei. Já vou atrás de outro. E na sala dela tem uma pia. Né? E ela é amiga minha de profissão. Tem uma pia. Eu disse, e a pia? Essa mulher nem lembro. Né? Por quê? Porque nós somos assim, o ser humano. Só em Deus, para você ter esses entendimentos mais claros, mais simples e que não lhe apavorem. Porque o medo, ele paralisa qualquer sociedade. Qualquer pessoa. Né? E qual é a tendência, botando? Esse é um exemplo que hoje eu estou dizendo isso porque
a população, de uma maneira geral, no mundo inteiro, essa palavra medo, hoje, ela é muito presente, tá certo? E aí, consequentemente, as pessoas, elas se paralisam. Mas no dia a dia nosso, também, o medo, muitas vezes, ele nos faz a gente ser covarde. E, às vezes, é um medo bem básico. É o medo de perder uma amizade. Não vou dizer isso assim não, porque eu vou perder essa amizade. Às vezes é até para melhorar a vida daquela pessoa. Não, eu não vou fazer isso não. O nordestino, ele diz que ele joga onde? Jogando embaixo da cadeira, né? Embaixo da mesa. O medo, né? Ele também ele acaba com muitos relacionamentos entre marido e mulher. Né? Acontece alguma coisa entre o marido e a mulher que ele diz assim, não, deixa para lá, né? É melhor assim. Só que se você for deixando para lá, jogando essa história que por medo de perder aquele relacionamento, um dia vai estourar. Porque você não está juntando? Né? O medo, a gente poderia dizer que é o lixo dos nossos relacionamentos. O medo, ele inibe que você tenha diálogo, que você tenha conversa. Então, você vai deixando o medo. E o medo vai destruindo os nossos relacionamentos. Mas nós temos uma coisa preciosa, uma coisa não, uma opção na vida da gente espetacular. Não é para que o medo não exista, porque o medo também, ele nos ajuda, muitas vezes, a não ter prejuízo maior. Por exemplo, você vai atravessar uma rua, isso é básico, todo mundo conhece essa comparação. Você vai atravessar uma rua, você olha com medo de ser atropelado, um lado e para o outro. Né? Eu digo que isso, às vezes até eu digo para as pessoas, eu digo, isso não é medo, isso é zelo, isso é respeito, isso é atenção, mas até nisso as pessoas chamam isso de medo. Né? Mas se chamarmos de medo, é um medo saudável, é um medo de preservação, é um medo de zelo, de cuidado. Porque eu quero mesmo dizer aquele medo que mata as pessoas. Né? E aí o que é que a gente tem observado? Né? Por exemplo, que nós temos Deus, né? Que é maravilhoso, poderoso, e ele, em quase todas as citações da Bíblia, se você pensar, você vai ver que Deus diz, meu filho, não tenha medo, eu estou com você. Meu filho, vamos, esforce, tem bom ânimo. Né? Volte. Dos seus pecados eu nem me lembro mais. Porque o medo do pecado, ele lhe afasta de Deus. Você peca, pode ser o que for. O meu pecado pode ser pequeno para você, mas ele pode me afundar. O seu pecado, eu olho, mas Orleane, tolice, Orleane. Mas só sabe Orleane que é esse nível. Né? Então, o medo de enfrentar isso que você fez diante de Deus e voltar, ele pode lhe matar e lhe afastar de Deus. E Deus, ele diz na palavra que assim, filho, dos seus pecados eu nem me lembro mais. Gente, por exemplo, quando eu entendi isso, como o refrigério que está lá no Salmo 23, vivi o refrigério da alma. Não, Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele vai me dar o refrigério da minha alma. Ele diz isso, está lá na palavra, não sou eu que digo. E se você quiser, é para todo mundo. A outra questão do medo é você enfrentar o medo. Enfrente o medo. Eu tenho alguns medos. Tem alguns medos. Né? Um deles é de trovão. Né? Olha aí o meu controle sobre o trovão. Né? Aí eu aqui na igreja, o pastor trabalha, disse que é Deus mandando seus anjos. Podia mandar com menos força, né? Mas fazer o quê? Mas aí você vê como é as coisas da vida, medo de trovão. Mas nem por causa disso, eu deixo de fazer as coisas onde o trovão existe. Tá? Então, eu não deixo que o trovão me apavore, que o trovão me paralise, né? Que o trovão não me deixe fazer outras coisas. Mas eu queria mesmo falar é que eu tenho muito medo de águas, faço como de rua, de muita água. Água de rio, assim, que eu vá para dentro da água, que eu vá para o mar, que eu vá quebrar ondas no mar. Isso para mim isso não existe.
Mas eu posso usufruir do mar. Isso não me impede de eu ir no mar. Eu só não vou além do mar, porque eu sei dos meus limites. Você nem boiar. Tá certo? Mas, assim, eu tenho medo de andar de avião. Tenho. Né? Mas conheço o Brasil inteiro de avião e uma parte dos outros países de avião. E aí Deus ainda me deu melhor ainda, que muitas dessas viagens foi de graça. Né? Então, assim, se eu tivesse deixado que o medo me dominasse, eu não teria ido, não teria feito. E aí um dia eu resolvi conversar com medo. Meirali, senta aqui. Ó, eu conversando comigo mesma. Sente aqui que nós vamos conversar. Que medo é esse? Você tem medo de andar de avião? Tenho. Mas por quê? Por quê? Por que eu tenho medo de andar de avião? Eu tenho medo de morrer. Porque se eu soubesse que eu cairia num campo, numa grama linda, com aquela bicicleta que eu amo, com aquela cestinha cheia de flores do campo, eu em cima dela pedalando, para mim seria uma maravilha que esse avião caísse. Né? Então, eu não tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo de morrer. Aí, com isso, o que é que acontece? Eu não já sei o que é, eu não enfrentei o medo de conversar comigo mesmo. Além de andar de avião, eu enfrentei para saber por que era que eu tinha medo. Então, ele cai para onde? Fica 20%. Né? Então, assim, e aí, baseado na palavra, o Salmo 91, vocês podem ter a oportunidade de ler, e vocês vão ver que ele diz isso, né? Que a gente não deve ter medo, porque Deus está comigo em todos os momentos. Né? Ele vai caminhar comigo, o Senhor vai na minha frente, diz como é que eu tenho que fazer. Agora, como é que você vai aprender que isso existe? Se você buscar ao Senhor. E por que nós devemos hoje, por exemplo, estar aqui? Né? Essa aqui é uma formação espiritual. E hoje, né, formação espiritual, gente, para quem gosta de ganhar dinheiro, é uma moeda de ouro. Conhecimento espiritual. Porque você vence o inimigo pelo seu conhecimento espiritual. Ele vai lhe dizer coisas que você nem perguntou. Ele vai dizer coisas que vai livrar você de todas aquelas coisas que você está, muitas vezes, preocupado ou com medo. Então, o conhecimento espiritual, ele é poder, ele lhe liberta e ele lhe leva para um nível bem mais alto. Você se torna uma pessoa diferente. Você se torna uma pessoa de poder. Que muitas vezes a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, não vale nada. E você fica ali, né, no cantinho. Aí Deus vai dizer assim, vou mandar alguém você falar. Ei, Meiralice, vai dizer nada? Não. Não fala aí alguma coisa. Aí a gente fala pelo poder do Espírito Santo. Aí você, mas também não precisava ser tanto, né? Devia ter sido menos. Porque Deus manda as ideias muito claras, né? Então, assim, o medo, ele só lhe paralisa se você não tiver esse entendimento do poder de Deus na sua vida. Deus é liberdade, fé é poder e está nas nossas mãos. Mas o que é que a gente prefere? Alimentar o medo, acreditar no homem e viver os piores dias de nossas vidas aqui. E Deus é o contrário. Você vai viver os melhores dias da sua vida aqui. Aqui é o paraíso. Aqui é o melhor que você pode ter. Mas, às vezes, a gente não escolhe. Prefere ficar com o medo. Obrigada. Vamos receber agora o nosso irmão Edson Viana Gomes.